Estamos aqui mais uma vez no Portal Sobrenatural. Hoje, com a mensagem: a nossa alma carece da presença de Deus. Veja, eu até preparei uma frase aqui que diz: as almas jamais serão afetadas por obras físicas, somente o poder de Jesus afeta a nossa alma. Então, enquanto nós estivermos aqui no mundo físico, achando que eu vou resolver os meus problemas por mim mesmo, ou até por alguém que possa fazer algo por mim, no aspecto espiritual, a minha alma estará intacta, porque ela não vai ser tocada. O apóstolo Paulo nos adverte aqui, em Romanos 9, 30 a 33, porque ele fala aqui que o judeu estava descrente. E a falta de fé, a descrença, leva ao abismo espiritual. E ele nos chama a atenção aqui dizendo o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas como pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela não crer não será confundido. Melhor, e quem nela crer não será confundido. Então veja que Jesus é essa pedra de tropeço que foi colocada, porque a humanidade em parte aceitou a Jesus Cristo, mas em grande parte não aceitou. E Jesus Cristo é o mistério de Deus para nós. O apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele foi um homem que perseguiu aqueles que seguiam a Cristo. Mas Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? E ele, naquele momento, desmaiou, e ele mesmo declara que ele foi levado ao terceiro céu. E lá ele ouviu coisas inefáveis que ele não é justo comentá-las. Mas Paulo ali, a partir daquele dia, ele se transformou e que ele passou a pregar o Evangelho. Ele escreveu todas as epístolas que constam aqui no Novo Testamento. Ou seja, o homem que perseguia a igreja, ou seja, aqueles que seguiam a Cristo, passou a defendê-los e a fazer milagres maravilhosos. Então veja que Deus está aqui mostrando, através desse elemento que era Saulo, que se transformou em Paulo, que quando Jesus toca, a pessoa muda normalmente, uma mudança assim transcendental, ou seja, uma mudança radical. Esse homem nunca mais será o mesmo. Por isso é que quando nós começamos a compreender que Jesus toca a nossa alma se transforma, porque nós compreendemos que nós, por nós mesmos, nada podemos fazer. Mesmo que sejamos o maior milionário, ou o maior inteligente, ou o maior PhD em determinada matéria, ele não consegue resolver o seu problema, porque o seu problema carece de um elemento que se chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo lá na cruz, porque lá ele realizou aquilo que nós precisávamos. Ou seja, Deus planejou a humanidade, como planejou o resgate dessa humanidade, a salvação. Então, ele nos diz: você tem que viver desta maneira, e você tem que se salvar desta maneira. Agora veja, Jesus Cristo é a nossa salvação. Então ele nos salva, ele nos resgata do pecado. Agora nós temos que viver sob esse governo. Esse governo de Jesus já é o quê? Viver no reino de Deus. Ele diz: eu vim trazer o reino. Então nós vamos viver dentro do reino de Deus quando nós compreendemos essa obra que Jesus realizou na cruz, resgatando-nos do pecado, ou seja, da queda adâmica, e nos trazendo para o seio de Deus novamente. E aí, como nós estamos aqui, nós podemos ser administrados, porque nós passamos a pertencer ao reino, ou seja, a família de Deus. Então, se nós hoje somos filhos de Deus, logo irmãos de Cristo,
por isso somos irmãos de todos aqueles que conosco professa esses mesmos fundamentos. Jamais nós teremos vitória neste mundo, jamais nós seremos acessíveis às bênçãos de Deus se nós não tivermos a consciência desse evento que aconteceu na cruz. Porque ali é que é o resgate, de lá é que vem. Lá é a força o quê? Centrípeta, que nos atinge e nos faz novos nessa vida. Enquanto que a nossa força centrífuga, ou seja, aquela que vem de dentro de nós, nada pode fazer. Porque assim, e se assim fosse, nós teríamos sido resgatados na época da lei, porque a lei dizia que nós deveríamos fazer isso, fazer aquilo, se não fizer, acontece isso. Ou seja, eram os mandamentos carnais. E nós somos da carne, e a carne não tem poder para viver a atmosfera espiritual. Então, que sejamos espirituais para compreendermos que a nossa alma somente será tocada por Jesus Cristo. E quando tocada por Ele, será administrada hoje para todo sempre. Amém.